Parte 11. Repara, dizemos para nós mesmos. Repara como o mundo arrefeceu. Passarão ainda mais anos e, após eles, virá a triste solidão. Virá com sua bengala a vacilante velhice. E, após eles, o tédio e o desespero. O teu mundo fantástico empalidecerá. Os teus sonhos morrerão. Venecerão, cairão como as folhas mortas caem das árvores. Oh, Anasteca, como será triste ficar só, completamente só, e não ter absolutamente nada a lamentar. Nada de nada. Pois tudo que se perdeu, tudo isto junto, não significa nada. É um zero estúpido e perfeito. Tudo não terá passado de um sonho. Vamos. Não me comova mais, pediu Nasteca, enxugando uma pequena lágrima que lhe rolara dos olhos. Agora tudo isso acabou. Agora somos dois. Agora, suceda o que suceder, nunca nos separaremos. Escute, eu sou uma rapariga simples. Estudei pouco, se bem que a minha avó me tenha contratado um professor. Apesar disso, eu compreendo-o, pois tudo o que acaba de me contar eu própria já o vivi quando a vovó me pregou a sua saia. Certamente que não teria sido capaz de o narrar tão bem como o senhor, pois, como já lhe disse, os meus estudos não foram grandes, acrescentou timidamente, pois experimentava sempre um certo respeito em relação ao seu tom patético e ao seu estilo grandiloquente. Agora conheço-o perfeitamente. Conheço-o dos pés à cabeça. E quer saber uma coisa? Vou lhe contar a minha história. E vou contar a mim própria, sem nada a ocultar. E, depois disso, em compensação, o senhor dar-me-á um conselho, pois é um homem inteligente. Promete dar-me esse conselho. Ah, Anasteca, respondi eu. Nunca fui conselheiro de quem quer que fosse, e muito menos um conselheiro inteligente. Mas vejo agora que, se continuarmos a conviver desta maneira, isso será já em si inteligente e, portanto, cada um de nós proporcionará ao outro uma grande quantidade de conselhos inteligentes. Então, minha gentil Nasteca, qual é o conselho que me irá pedir? Diga-mo francamente. Agora estou tão alegre, tão feliz, audacioso e inteligente, que as palavras me ocorrerão sem esforço. Não, não, interrompeu Nasteca, rindo-se. Do que preciso não é somente de um conselho inteligente, mas sim de um conselho vindo do fundo do coração, de um conselho fraterno, como se me tivesse amado durante toda a sua vida. De acordo, Nasteca, de acordo, exclamei num arrebatamento. E se a amasse desde já há 20 anos, não a poderia amar mais nem melhor. Dei-me sua mão. Ela, respondi, estendendo-lhe. Vou começar então a minha história. A história de Nasteca. Metade da história sabe-a já o senhor. Isto é, sabe que tenho uma velha avó. Se a outra metade não é maior do que essa, interrompi, rindo-me. Cale-se e escute. Antes de prosseguir, façamos uma combinação. Não me interrompa, pois, de outra maneira, sou capaz de perder o fio à meada. Então escute-a com juízo. Tenho uma velha avó. Fui para a casa dela muito pequenininha, pois perderam meu pai e minha mãe. É de crer que a avó foi rica em tempos, pois ainda hoje recordo esses dias melhores. Foi ela que me ensinou francês e depois me contratou um professor. Quando fiz 15 anos, tenho agora 17. Abandonei os estudos. Foi nesta altura que cometi a tal tolice de que lhe falei. Não lhe direi que tolice foi. Basta que lhe diga que a falta não foi grande. Apesar disso, uma bela manhã, a avó chamou-me junto dela e disse-me que, como era cega e não podia andar atrás de mim, resolvera prender a sua saia minha com um alfinete, acrescentando que, deste modo, iríamos passar toda a vida presas uma na outra, a não ser que eu me emendasse. Em suma, nos primeiros tempos não havia maneira de me conseguir afastar para trabalhar, ler, estudar,
Tinha de estar sempre junto da avó. Uma vez tentei uma manhã e convenci Fiocla a tomar o meu lugar. Fiocla é a nossa criada e é surda. Fiocla sentou-se no meu lugar. A avó, durante esse tempo, adormecera na sua poltrona, e eu saí com uma amiga para bastante longe. Pois bem, a história acabou mal. A avó, durante a minha ausência, acordou e perguntou qualquer coisa, pensando que eu continuava ajoelhadamente sentada no meu lugar. Fiocla via bem que a avó lhe estava a perguntar, fosse o que fosse, mas não conseguia ouvir. Pensou e tomou a pensar no que devia fazer, e, não encontrando solução, abriu o alfinete e fugiu. Neste ponto, Nasteca deteve-se e desabou em sonoras gargalhadas. Eu ri com ela. Parou imediatamente de rir. Ouça lá, não se ria da minha avó. Eu rio-me porque acho isto divertido. O que quer que, uma vez que a avó é assim, só eu, apesar de tudo, lhe tenho um pouco de amor. Bem, naquela altura isso arreliou-me bastante. Imediatamente me obrigou a voltar ao meu lugar. E depois nada a fazer, proibição de me mexer. Vamos, esqueci-me ainda de lhe dizer que nós temos, ou melhor, que a avó tem uma casa dela. Ou melhor ainda, uma casinha. 3 janelas ao todo. Uma casinha de madeira, tão velha como a própria avó. Em cima tem uma mansarda. Pois bem, um belo dia, um novo hóspede veio morar para esta mansarda. Quer então dizer que havia um antigo hóspede? Fiz notar. É verdade, respondeu Nasteca. E por acaso, até era capaz de estar calado, coisa que não sucede consiga. Na verdade, mal podia mexer a língua. Era um velhinho, seco, mudo, cego, coxa, de tal modo que por fim já não lhe era possível estar no mundo, e acabou por morrer.